E agora a gente vai fazer uma pequena introdução sobre a classe Entognata. Essa classe ela é composta por animais apterigotos, né? Que são, no caso, animais que não possuem asas. E eles vão ter também peças bucais afundadas em depressão da superfície da cabeça. Ou seja, o exoesqueleto ele é tão espesso que ele vai conseguir transpassar essa cabeça e proteger também a boca, né? Não estou dizendo que esse esqueleto ele vai ser alongado, né? E não é um exoesqueleto que ele é alongado. Simplesmente a boca desses animais é mais retraída, o que dá a visão de que o exoesqueleto dele é que é mais alongado, né? Um exemplo que a gente pode dar disso é o capacete dos jogadores de futebol americano. Então, aqueles ferros que a gente vê no capacete que protege a boca do jogador é como se fosse esses animais, né? A boca deles é mais aprofundada e eles possuem esse exoesqueleto que protege a boca desse animal, né? E é daí que vem o nome da classe Entognata, que significa dentes mais profundos, né? Ou dentes mais internos. Esses animais, eles também não sobrevivem bem a ambientes muito áridos, né? Então vai ser difícil encontrar populações dessa espécie em ambientes muito secos, ambientes muito áridos, né? E o seu desenvolvimento ele é ametábulo, ou seja, o desenvolvimento desses animais não se dá através de metamorfose. Esses animais eles não fazem metamorfose, eles nascem já idêntico aos adultos, né? Os jovens já nascem idêntico aos adultos. E o único processo que eles vão sofrer é a ecdise, que é a troca do tegumento até que ele atinja a maturidade sexual deles. Porém, eles fazem a ecdise sem nenhum tipo de processo de metamorfose. E existe uma vantagem e uma desvantagem deles não fazerem a metamorfose. A vantagem disso é que eles não vão gastar energia para fazer a metamorfose. E a desvantagem disso é que vai haver competição entre eles, né? Então, se eles já nascem iguais aos adultos, quando eles chegam na fase juvenil, eles já começam a competir entre si pelos recursos, né? Para a sobrevivência deles. Olá, meu nome é Fernanda e eu vou apresentar para vocês, de forma bem breve, as ordens que fazem parte da classe de Entognata. Eu vou falar das suas características principais para que vocês possam conhecer essas ordens que são menos famosas. Vamos começar falando sobre a ordem de Collembola, ou Collembola, como preferir. Eles são aptérios de pequeno porte. Só para recapitular, aptérios são animais que fazem parte do grupo Apterygota. O que seria Apterygota? São animais que não possuem asas. Continuando, eles são aptérios de pequeno porte, isso quer dizer que eles são pequenos, possuem olhos compostos, olhos bem desenvolvidos. Isso serve para que eles possam ter o poder de caça deles. Esses olhos desenvolvidos, esses olhos compostos, auxiliam justamente para que eles possam adquirir o seu alimento com mais facilidade. Eles possuem abdômen bem destacado, e esse abdômen possui duas estruturas bem importantes, que são o primeiro, denominado fúrcula, que é um órgão para o salto, que auxilia os animais que possuem o hábito de saltar, e o segundo é denominado colóforo. Essa estrutura ela serve mais para a absorção de água. Eles são animais que são comumente encontrados em folhiços, em solos e também em madeira em decomposição.
E uma característica importante dessa ordem é que é uma das pouquíssimas mesmo, que ainda conseguem sobreviver em ambientes áridos, em ambientes secos, com pouca água, comparado às demais ordens que habitam principalmente ambientes úmidos. Prosseguindo para a ordem de Protura, eles são aptérios de pequeno tamanho, mais pequenos até do que Collembola, eles medem aproximadamente 2 milímetros de tamanho. Eles não apresentam antenas nem olhos. Isso é bem curioso, né? Porque nos hexápodas, uma característica principal é eles possuírem antenas. E como que essa ordem ela é uma hexápoda, mas não tem antenas? Então, houve uma modificação no seu desenvolvimento, né? Porque o seu primeiro par de patas, patas anteriores, eles são sensoriais. Isso quer dizer que esse primeiro par de patas, ele vai ter a função das antenas. Por isso até que elas são mais projetadas para frente do corpo do animal. Eles possuem uma cabeça cônica, em formato de cone, e são animais restritos a ambientes úmidos. Eles não souberam se adaptar bem a ambientes áridos. E em seguida temos a ordem de Plura. Eles também são pequenos e também são restritos a ambientes úmidos. Eles são bem semelhantes às sinfilas que já foram comentadas anteriormente. A única diferença é que elas possuem uma cor diferente, a sinfila ela é totalmente transparente, já da ordem de Plura não, eles possuem uma corzinha meio amarelada, meio esbranquiçada. E também a diferença é o número de patas, porque aqui nos de Plura eles possuem 6 patas. Possuem antenas longas e multiarticuladas, assim também como as sinfilas. Eles também possuem estiletes ou também estilos abdominais terminais, que esses estiletes servem para a defesa desse animal e também para auxiliar na escavação deles. Os órgãos coxais também vão estar presentes em algumas espécies, lembrando que já foi comentado isso em assuntos passados, os órgãos coxais têm a função de auxiliar na absorção da água. Sobre a sua alimentação, eles possuem espécies detritívoras e carnívoras. Isso até levanta um debate em alguns autores, porque eles consideram a divisão desses dois grupos em duas ordens distintas. No caso, seria uma ordem denominada Campodeína para os animais detritivos e outra ordem denominada Japigina para os animais carnívoros. Vou falar para vocês sobre as estruturas corporal do hexápodas, certo? Bom, esse conjunto, ele compartilha várias características, certo? Dividido em 3, cabeça, tórax e abdômen. E é constituído também de 3 peças bucais, que são mandíbula, maxilar e os lábios. Ele é revestido por um exoesqueleto bem forte e é protegido pela cutícula de quitina também. Geralmente tem espinhos no segmento do meio e no último segmento elas costumam ter, digamos que, garras. As asas, elas se desenvolvem quando eles estão adultos e geralmente podem ser transparentes, exemplo como as moscas. Os pálpebras e os lábios, eles têm função de sensorial.
Os insetos eles são animais do filo dos artrópodes e constituem um grupo de animais com maior número de espécies existentes. Alguns representantes são animais muito conhecidos da gente, como os besouros, as abelhas, as vespas, que a gente conhece por maribondo, ou cavalo-cão. São animais que a gente encontra na nossa casa, como baratas, moscas, enfim, são um grupo muito diverso e que tem uma ampla diversificação e com uma ampla distribuição. Os insetos, como todos os outros artrópodes, eles apresentam um exoesqueleto resistente, eles apresentam pernas articuladas e músculos desenvolvidos. As suas características que fazem ele se diferenciar é que os demais grupos eles não apresentam características como corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles também apresentam 3 pares de pernas, 2 pares de asas, presente na maioria das espécies. Isso quer dizer que nem todo inseto vai ter, mas a maioria dos casos tem. Eles vão apresentar um par de antenas, um par de olhos compostos e peças bucais aparentes. Outra característica importante dos insetos é a troca gasosa, que é realizada pelas traqueias. Sua excreção acontece por meio de túbulos de Malpighi e seu sistema nervoso é formado por gânglios nervosos ventrais que saíam do cérebro, localizado atrás da sua cabeça. Olá, eu sou a Micaela. Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar de características gerais, só que da vez nós vamos falar de características gerais dos hexápodas, dos insetos. Bom, os insetos eles são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem um par de antenas, 3 pares de patas e podem ter 1 ou 2 pares de asas. Seu sistema circulatório é aberto. Eles possuem um líquido incolor que a gente chama de hemolinfa. E esse líquido ele é bombeado de um coração dorsal, passando para
Os insetos eles possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, com um par de antena e 2 pares de asas. Esses animais eles são os mais representativos dentro dos artrópodes, motivo pelo qual muitos artrópodes não são insetos. Considerados como tais, o aparelho bucal desses indivíduos varia de acordo com o hábito alimentar. Adaptações para sugar e picar e triturar ou mesmo lamber são algumas delas. Na cabeça há também um par de olhos composto de 3 ocelos. Na região do abdômen localiza um órgão copulador ou ovipositor e também cercos sensoriais, que são estruturas capazes de captar com precisão as condições do ambiente. O sistema sensorial destes animais ele é representado pelos olhos, simples e compostos, cerdas e antenas táteis. Apresenta também órgãos auditivos e quimiorreceptores. Os feromônios podem ser considerados como uma complementação do sistema de comunicação desses indivíduos, já que permite a troca de mensagens por meio de sinais odoríferos. Tais substâncias são também muito importantes na atração de parceiros reprodutivos, em muitas espécies. Hormônios produzidos pela glândula cefálica controlam a metamorfose e período de troca do exoesqueleto. Os insetos eles têm coração, cérebro, sistema nervoso, tubo digestivo e sistema reprodutor. Tudo isto mais aquelas anteninhas que são órgãos sensoriais multiuso. Quanto à alimentação, dificilmente encontraremos algo que algum tipo de inseto não coma. Há os carnívoros, como os louva-a-Deus, os vegetarianos, como os gafanhotos, e os onívoros, como as baratas. Para cada tipo de dieta, os insetos apresentam um sistema bucal apropriado. Triturador para os que mastigam, como os besouros, picador para os incômodos, como os pernilongos, sugador para os graciosas borboletas e lambedor para as ativas abelhas. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo e agora a gente vai falar sobre a coevolução na classe Insecta. Eu vou dar alguns exemplos de coevolução e o primeiro exemplo que a gente tem para falar sobre a evolução desses animais é a herbivoria, né? Alguns insetos, eles criaram adaptações evolutivas através dos alimentos que eles consomem, né? Então, por exemplo, alguns insetos eles criaram adaptações evolutivas se alimentando apenas de folhas verdes. E essa alimentação é o que vai proporcionar a esses animais adaptações diferentes. Então, por exemplo, as lagartas, geralmente vão possuir a mesma cor das folhas que elas se alimentam e vão produzir toxinas a partir dessas folhas das quais elas se alimentou, né? Outro exemplo que a gente pode dar de coevolução na classe Insecta é a polinização. Quase 70% das plantas que possuem flores são polinizadas por diversos insetos. E os principais polinizadores são as abelhas e as vespas, as borboletas e as mariposas e as moscas. Dentre esses 3, o mais importante entre todos eles são as abelhas. Elas são responsáveis por polinizar cerca de 65% dessas plantas com flores, né? E os outros 5% fica a cargo das borboletas e das mariposas e das moscas, né? Elas fazem os 5% que vai fazer os 70% dessas plantas que são polinizadas por esses insetos. A morfologia da flor, ela está ligada na maximização de possibilidades dessa planta ser polinizada. Então, por exemplo, as flores serem grandes, as folhas serem mais pálidas, a cor dessas plantas, a reflexão de UV e o tamanho das suas pétalas, elas fazem total diferença na hora de serem polinizadas, né? Então, a morfologia dessa flor, ela está totalmente ligada à maximização da probabilidade de polinização por um inseto específico.
Oi, gente. Vou falar para vocês sobre o meu modelo didático. Meu modelo didático ficou com... Eu escolhi um dos animais do nosso grupo. E o animal que eu escolhi foram as borboletas. Por que as borboletas? Porque as borboletas é um dos animais que sofrem metamorfose completa. Essa metamorfose ela é dividida em 4 partes, certo? Começa primeira parte é a parte dos ovos, certo? A segunda fase dessa metamorfose, os ovos se transformam em lagartas. A terceira parte da pupa e a quarta e última parte é a fase da borboleta adulta, né? E eu vou mostrar agora para vocês como ocorre essa fase e espero que vocês gostem muito do meu modelo didático. Obrigada. A primeira fase da borboleta é a fase dos ovos, certo? Esse período dura até 1 mês. O mecanismo no corpo que faz o embrião permanecer inato no ovo, até que as condições do clima e do crescimento da planta se tornem favoráveis para que ela possa passar para a segunda fase. Então, logo após, ela se transforma em lagarta, certo? Nessa fase, com duração até mais de 1 ano, o animal come, geralmente, folhas, para crescer e guardar suas energias, certo, gente? Bom, esse estágio, a larva produz fios de seda. E para que servem esses fios de seda? Serve mais para prender a superfície ou do local que ela esteja, por exemplo, como ela está aí na folha, né? E apesar dela não se transformar em casulo, esses fios eles servem mais para tipo como abrigo para se proteger, entendeu? A terceira fase é a fase da pupa. Essa fase da pupa, depois de várias mudanças de pele, o animal usa fios para construir o verdadeiro casulo. É nessa terceira fase que acontece grande mudança. A larva fica em estado totalmente de repouso, certo, gente? Após ficar de repouso, o casulo, a pupa se rompe e libera asas, né? E a borboleta se torna em sua fase adulta. Vou mostrar aqui para vocês como ficou o modelo didático em suas fases dos ovos, né? Da lagarta, da pupa e sua fase final, que é a borboleta. Espero que vocês tenham gostado muito e obrigado pela atenção.